Olá pessoal, como vão os estudos por aí? Estão conseguindo acompanhar as aulas? Como já disse antes, as aulas são complementares e por isso é muito importante que você faça um gancho entre uma aula e outra. Hoje continuaremos falando sobre o acidente de trabalho. Na aula passada, nós definimos o que é o acidente de trabalho, falamos sobre os 4 tipos de acidentes: o acidente típico, o acidente de trajeto, o acidente ocasionado por doença profissional e também aquele ocasionado por doença do trabalho. E finalizamos então apresentando os 4 requisitos básicos para certificar se é ou não um acidente de trabalho: a causalidade, a nocividade, a incapacitação e o nexo causal, não foi mesmo? Pois bem, hoje daremos continuidade discutindo sobre as consequências desses acidentes, assim como as suas causas e os custos. Diante de um acidente de trabalho, podemos ter diferentes consequências, não é mesmo? Essas consequências podem ser categorizadas em uma simples assistência médica, uma incapacidade temporária, uma incapacidade permanente ou até mesmo um óbito. Quando temos uma simples assistência médica, o segurado recebe atendimento médico e retorna imediatamente às suas atividades profissionais. Na incapacidade temporária, o segurado fica afastado do trabalho por um período, até que esteja apto para retomar sua atividade profissional. Para a Previdência Social, é importante dividir esse período em inferior a 15 dias e superior a 15 dias. Uma vez que, como já vimos na aula passada, quando há um afastamento acima de 15 dias, é gerado então o auxílio-doença por acidente do trabalho. Já na ocorrência de uma incapacidade permanente, o segurado fica incapacitado de exercer a sua atividade profissional que exercia antes. Essa incapacidade permanente, ela pode ser total ou parcial. Na incapacidade total, o segurado fica impossibilitado de exercer qualquer tipo de trabalho e passa então a receber uma aposentadoria por invalidez. Já na incapacidade parcial, o segurado recebe uma indenização pela incapacidade sofrida, mas ele é considerado apto para o desenvolvimento de outra atividade profissional. E a última e a pior consequência delas é o óbito devido ao acidente de trabalho. Porém, as consequências de um acidente de trabalho não se restringem somente ao acidentado. Elas são muito mais danosas do que se pode imaginar. Além dos problemas gerados ao trabalhador que acabamos de ver, o acidente tem efeitos para a família do acidentado, para a empresa em que ele trabalha e para a sociedade de forma geral. A família do acidentado acompanha o sofrimento do trabalhador. Além disso, se o acidentado for quem mantém ou ajuda no financeiro da casa, os problemas podem ser ainda maiores. A empresa, em caso de acidentes de trabalho, tem gastos com primeiros socorros e transporte do acidentado. Tem também os danos às máquinas, o desprestígio da empresa, entre outros. E a sociedade também sofre as consequências desse acidente, porque é mais um trabalhador ativo sem produzir. Com isso, há necessidade de aumento de impostos, aumento do custo de vida, aumento das desigualdades sociais. Então é notável que todo mundo sai perdendo com o acidente de trabalho, não é mesmo? Em alguns casos, é fácil constatar que houve um acidente de trabalho e estabelecer o dia da sua ocorrência, assim como nos acidentes típicos ou em trânsito. Em outros casos, porém, isso é uma tarefa muito complexa, muito difícil. Exemplo disso são os casos de doença profissional ou doença do trabalho. Por isso, devemos conhecer as principais causas de acidentes do trabalho para sabermos como prevenir e também sabermos como proceder em cada uma delas. O acidente de trabalho ele deve-se principalmente a 3 tipos de fatores: os fatores pessoais, os fatores ambientais e os fatores naturais. Os fatores pessoais são aqueles ligados ao homem e dão origem ao denominado ato inseguro, que é praticado pelas pessoas no desempenho das suas funções. Os fatores ambientais, como o próprio nome já diz, são relacionados às condições de ambiente do trabalho. São as denominadas condições ambientes de insegurança ou condição insegura. Já os fatores naturais são menos comuns,
mas são aqueles vinculados aos fatores da natureza. Vamos começar então pelo fator pessoal, o ato inseguro. Esse ato é a maneira como a pessoa se expõe consciente ou inconscientemente aos riscos de acidente. São atos praticados pelo próprio acidentado ou por terceiros. Caracterizam-se então por algo que a pessoa fez quando não deveria fazer, deixou de fazer quando deveria ter feito ou deveria ter feito de outra maneira. Então, repetindo, a pessoa fez algo que ela não deveria ter feito, deixou de fazer quando deveria ter feito ou deveria ter feito de outra maneira. Não são todas as ações pessoais que envolvem risco, que se caracterizam como ato seguro. Ela só deve ser considerada ato inseguro quando houver possibilidade de adotar um outro comportamento que apresente menor risco. Existem, então, alguns fatores pessoais que contribuem para a ocorrência desses acidentes, desses atos. Por exemplo, temos a negligência, o excesso de confiança, o desconhecimento dos riscos, a falta de orientação, entre outros. Alguns exemplos frequentes de atos inseguros são ficar junto ou sob cargas suspensas, usar máquinas sem habilitação ou permissão, usar roupas inadequadas para o trabalho, tentar ganhar tempo de alguma forma, de alguma maneira, improvisar ou fazer uso de ferramentas inadequadas para aquela tarefa, ou até mesmo as brincadeiras e o exibicionismo. Como já disse, os fatores ambientais também podem estar relacionados ao acidente de trabalho. A condição ambiente de insegurança é aquela que oferece perigo ou risco à segurança do trabalhador e é representada pelas falhas, defeitos e irregularidades que expõem aos riscos à integridade física, tanto da pessoa como a própria segurança das instalações e dos equipamentos. Alguns exemplos frequentes de condições ambientes de segurança são a falta de sinalização, uma iluminação ou uma ventilação inadequada, uma falta de equipamento de proteção individual, as máquinas em precário estudo de manutenção, instalações elétricas inadequadas, entre outros. Como causas naturais, entendem-se os fatores da natureza. São quase sempre imprevisíveis, seja por sua ocorrência ou pelos seus efeitos. São exemplos delas os vulcões, os terremotos, as tempestades, ciclones, ventos. Contra essas causas, nem a tecnologia consegue controle nem as previsões são muito confiáveis. Viram que são muitas as causas de um acidente e também são muito variadas? Variados também são os custos que envolvem esses acidentes. Você tem ideia de como são esses custos? Os custos podem ser classificados como diretos ou indiretos. O custo direto diz respeito a todas as despesas ligadas ao atendimento do acidentado, como as despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, o pagamento de diárias e benefícios ao acidentado, o transporte do acidentado do local de trabalho ao local de atendimento, entre outros. Já os custos indiretos são as despesas não atribuídas aos acidentes, mas que elas vão se manifestar como consequência indireta desse acidente. Por exemplo, temos o salário pago durante o tempo perdido para outro trabalhador, a diminuição da eficiência desse acidentado quando ele retornar para o trabalho, o prejuízo decorrente da queda da produção, as despesas com alguns reparos de máquina. Geralmente, os custos indiretos são 4 vezes maiores que do custo direto. Muita coisa, não é mesmo? Esses custos são apenas parte do impacto negativo resultante dos acidentes, visto que muitos outros não são mensuráveis, como os prejuízos para a família, com a perda daquele que muitas vezes é o sustento da família, a sustentação econômica da família. Também não são mensuráveis os prejuízos para a sociedade pela ausência do acidentado nas diversas atividades que desempenham na vida social, os prejuízos socioeconômicos, como os custos sociais para a Previdência Social. Mas e aí? Quem é que arca com todos esses custos, então? Vamos ver agora? Quando o empregado sofre um acidente de trabalho, ele tem direito ao recebimento de um benefício pago pela Previdência Social. Naturalmente que para isso a Previdência Social precisa ter recursos suficientes para bancar essas despesas que são elevadas, não são pequenas.
Esse caixa da Previdência Social é formado pela contribuição que as empresas efetuam obrigatoriamente à própria Previdência Social, chamado de Seguro de Acidentes de Trabalho, o SAT, cujo percentual é de 1%, 2% ou 3% da sua folha de pagamento. Esse percentual de pagamento é definido a partir do grau de risco da sua atividade econômica, ou seja, aquelas empresas classificadas como risco leve pagam 1% da sua folha de pagamento. Os de risco médio pagam 2% e os de risco grave devem pagar 3% da sua folha de pagamento. Para calcular o valor desse seguro de acidente de trabalho, foi criado então um multiplicador denominado Fator Acidentário de Prevenção, o FAP. Esse fator tem a função de bonificar aqueles empregadores que tenham feito um trabalho intenso nas melhorias ambientais em seus postos de trabalho e apresentado menores índices de acidente. E, ao mesmo tempo, aumentar a cobrança daquelas empresas que tenham apresentado índices de acidentalidade superiores à média do seu setor econômico, superior à média das empresas em comum. Isso permite que o cálculo seja individualizado e, portanto, cada empresa paga pelo seu próprio desempenho. Outro ponto muito importante é que, mesmo com o pagamento do seguro de acidente de trabalho, o SAT, aquelas empresas que forem responsáveis pela ocorrência de acidentes de trabalho por negligência estão sujeitos à cobrança dos valores gastos com o acidentado. Isso é o que se chama de direito de regresso, ou seja, independente do pagamento do seguro, o empregador que tiver registro de acidente de trabalho em suas dependências poderá, conforme as circunstâncias, ser obrigado a ressarcir à Previdência Social os valores gastos com a recuperação do trabalhador. Além disso, a empresa pode ainda ter que pagar uma indenização ao trabalhador, com base na sua responsabilidade civil, visando repor perdas e danos decorrentes da morte. Por isso, a sua atuação aqui será fundamental para proteger o trabalhador, proteger a sua família e diminuir também os custos da empresa em que você trabalha. Agora que você já tem plena noção de como o acidente de trabalho traz danos aos trabalhadores, às empresas e à sociedade, vamos ver o que nós podemos fazer para preveni-los? Na maioria das vezes, os acidentes de trabalho são evitáveis, com a prática de medidas simples, como o uso de equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, esclarecimentos dos trabalhadores sobre o risco do trabalho, treinamento, ou seja, são medidas preventivas. Então, vamos partir do princípio que todo acidente pode causar prejuízos, sejam eles pessoais ou prejuízos materiais. Sendo assim, a prevenção precisa tratar igualmente os acidentes com e sem lesão, pois a gente não é possível prever quando o acidente vai resultar ou não em lesão pessoal do trabalhador, não é mesmo? Para isso, é necessário que se tenha do acidente o conceito mais abrangente possível das suas causas e efeitos, que é o conceito prevencionista de acidente de trabalho. Esse conceito prevencionista considera o acidente de trabalho qualquer ocorrência não programada, inesperada, que interfere ou interrompe o processo normal de uma atividade, trazendo como consequência a perda de tempo, dano material ou lesões ao homem. Por exemplo, se um balde com massa cai da construção e acerta um maquinário ou um trabalhador, temos perda de tempo, danos materiais, danos pessoais. Se um pedreiro derruba o martelo de um andaime sem atingir qualquer material ou pessoa, mesmo que não tenha atingido ninguém, temos prejuízo, que é a perda de tempo. Na área prevencionista, são dois tipos de prevenção. A prevenção passiva, que ocorre quando, após a ocorrência de uma lesão ou quaisquer outros danos, são tomadas medidas para evitar ocorrências semelhantes, para evitar que ocorra novamente. E a prevenção ativa, quando a iniciativa é tomada antes da ocorrência do acidente, antecipando-se os riscos. E que bom seria, né, se tivéssemos essa prevenção ativa. Mas além da prevenção passiva e a prevenção ativa, nós temos um elemento muito importante, que é o quase acidentes.
O quase acidente é uma ocorrência inesperada que por pouco não resultou em um acidente de trabalho. Por exemplo, quando uma lâmina se desprende de um equipamento, passando rente à mão de um trabalhador, mas sem atingi-lo, nós temos um quase acidente. Quando o martelo cai de uma certa altura e passa perto de um trabalhador, temos um quase acidente. Então é muito importante a observação desses quase acidentes, para que o técnico de segurança do trabalho possa detectá-los e detectar os riscos potenciais para que possa promover ações antes da ocorrência dos acidentes. A inspeção de segurança é uma oportunidade perfeita para detectar esses riscos potenciais. Essa inspeção consiste na observação criteriosa do trabalho, visando identificar riscos potenciais e corrigir situações que comprometam a segurança dos trabalhadores. Quando essa inspeção é bem realizada, é possível ter ótimos resultados na prevenção dos acidentes e também na conscientização sobre a importância dessa prevenção. Ela auxilia a administração ao indicar medidas a serem adotadas para evitar prejuízos e tornar o local e as condições de trabalho mais propícios e seguros. Você, técnico de segurança do trabalho, pode participar dessa inspeção, assim como os membros da CIPA, os médicos, os engenheiros, supervisores, gerentes, entre outros profissionais. Há, então, diferentes tipos de inspeção que são específicos para cada caso, para cada empresa. Primeiramente, temos a inspeção que pode ser dividida quanto à abrangência. Ela é uma inspeção geral quando se quer ter uma visão panorâmica de todos os setores da empresa. E é considerada uma inspeção parcial quando já se sabe da ocorrência de riscos, seja por queixa dos trabalhadores ou ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. Sendo assim, essa inspeção parcial ela é mais detalhada e mais criteriosa. Quando se procura identificar problemas ou riscos determinados, tais como o manuseio de produtos químicos, uma postura de trabalho, o esforço físico, temos então a inspeção específica. Quanto à frequência, a inspeção pode ser de rotina, que visa observar e evitar a criação de riscos já conhecidos, como arrumações perigosas, atitudes perigosas dos funcionários. Ou ela pode ser periódica, quando são feitas em intervalos regulares, principalmente para descobrir riscos já previstos, devido aos desgastes, esforços e outras agressividades a que são sujeitos os móveis e as máquinas. E temos também as inspeções especiais, que são inspeções geralmente realizadas por especialistas em segurança do trabalho, utilizando-se equipamentos especiais para monitorar algum agente físico ou químico. Para que a inspeção seja bem realizada, é preciso obedecer 5 fases. A primeira fase é observar. Observar os atos das pessoas, as condições de máquinas, equipamentos, ferramentas e o ambiente de trabalho. Depois disso, é o momento de registrar. Aqui deve ser registrado tudo o que foi observado e registrar o que deve ser feito. Feitos os registros, seguiremos para a fase de analisar e recomendar. Analisar e recomendar medidas que visem eliminar, isolar ou, no mínimo, sinalizar riscos em potencial advindo das condições ambientais ou atos e procedimentos inseguros. A quarta fase é encaminhar para os responsáveis para que possam providenciar as medidas corretivas e, por último, acompanhar as providências até que ocorra a solução final. Mas acontece que você e sua equipe realizaram uma inspeção muito bem feita, minuciosa, encaminharam o relatório para os responsáveis para que medidas fossem adotadas, mas mesmo assim, infelizmente, você se vê diante de um acidente de trabalho. Como proceder diante disso? Quando ocorre um acidente de trabalho, o presidente da CIPA deve ser informado sobre o fato e ele então nomeará uma comissão para investigar o acidente e propor medidas corretivas. Essa investigação tem o objetivo de descobrir os fatores que contribuíram para o evento, propiciando assim a tomada de medidas corretivas para evitar a repetição de novos casos semelhantes. Para se realizar uma investigação do acidente, devemos analisar 5 fatores. Primeiro, o agente da lesão,
que é o local, o ambiente, o ato, resumindo, é o elemento que possa ser o causador da lesão. Depois, vamos analisar a fonte da lesão, que é o objeto que, ao agir sobre o organismo, foi o responsável pela lesão. O próximo passo é analisar o fator pessoal de insegurança, ou seja, o quanto o indivíduo contribuiu para a ocorrência desse acidente. Seguido, então, da natureza da lesão, que é quando vamos estabelecer como foi o contato entre a pessoa lesionada e o objeto ou o movimento que o provocou. E, por fim, a localização da lesão, quando verificaremos o que foi atingido no trabalhador que lhe causou a lesão. Ao mesmo tempo que o acidente é investigado, deve-se emitir, então, a Comunicação de Acidente do Trabalho, a CAT. A CAT é um documento pelo qual a empresa registra junto à Previdência Social a ocorrência de um acidente. E será, então, utilizado como base para a concessão e liberação de benefícios ao trabalhador junto ao INSS. E também para a contagem das estatísticas, que é muito importante. Quando ocorre algum acidente de trabalho, havendo ou não afastamento do acidente de trabalho, do acidentado do trabalho, o profissional, a CAT deve ser emitida até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Porém, caso haja morte do trabalhador, a comunicação à Previdência deve ser imediata. Se a empresa não tomar essa providência, o próprio acidentado poderá fazê-lo, assim como seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que atendeu a vítima ou qualquer outra autoridade pública. Para auxiliar o técnico de segurança do trabalho e os outros profissionais que trabalham nessa área, existem os órgãos de segurança e medicina nas empresas que contam com a participação de profissionais especializados. A CIPA é um deles. Essa comissão atua sempre visando a prevenção, observando as condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitando a tomada de medidas que reduzam, eliminem ou neutralizem os riscos existentes. Ela é obrigatória nos estabelecimentos que tenham mais de 20 empregados e é composta de representantes do empregador e dos empregados que gozam de estabilidade provisória. São inúmeras as atribuições da CIPA. Vamos ver então algumas delas. Identificar os riscos do processo de trabalho. Participar da implementação das medidas de prevenção necessárias. Realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho. Divulgar informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Participar da análise das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados. Além da CIPA, temos o Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho, que também é um órgão de segurança e medicina. Ele possui a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no seu local de trabalho. Participam desse serviço os técnicos de segurança do trabalho, os engenheiros de segurança do trabalho, os auxiliares de enfermagem do trabalho, os enfermeiros, os médicos. Então, são atribuições desse serviço. Aplicar os conhecimentos na redução dos riscos à saúde do trabalhador. Determinar a utilização dos equipamentos de proteção individual. Promover a realização de atividades de conscientização. Analisar todos os acidentes ocorridos na empresa e todos os casos de doença ocupacional. Registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade. Vamos estudar agora sobre os equipamentos de proteção. Esses equipamentos possuem papel primordial na redução de riscos ao trabalhador e na diminuição também dos acidentes de trabalho. O equipamento de proteção individual, o EPI, é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Esse EPI deve apresentar o nome comercial da empresa fabricante e o número de certificação de aprovação expedido pelo órgão nacional competente. Caso contrário, a empresa e, eventualmente, o técnico de segurança do trabalho estará sujeito às penalidades administrativas, civis e criminais.
A indicação desses equipamentos será feita pelo Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho, após ouvir a CIPA e os trabalhadores usuários deles. E a empresa deverá fornecê-los de forma gratuita, em perfeito estado de conservação e funcionamento. O empregador, então, deverá adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir o seu uso, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, sua guarda e sua conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado e responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. São deveres do empregado também, quanto ao EPI, usar apenas para a finalidade a que se destina esse EPI, responsabilizar-se pela guarda e conservação do mesmo, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o seu uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Caso o empregado não utilize os EPIs que são fornecidos pela empresa, a empresa poderá aplicar penalidades para exercer o seu poder de punição, indo desde uma advertência verbal até mesmo a demissão por justa causa. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego, com relação ao EPI, cadastrar o fabricante ou importador do EPI, receber e examinar a documentação para emitir ou renovar o certificado de aprovação desse EPI, fiscalizar a qualidade do mesmo, suspender o cadastramento da empresa fabricante ou importadora e cancelar o certificado de aprovação. Muitas vezes é necessário também o equipamento de proteção coletiva, que é todo dispositivo de abrangência coletiva destinado a preservar de forma coletiva a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros expostos a algum determinado risco. O equipamento de proteção coletiva serve para neutralizar a ação dos agentes ambientais, evitando assim os acidentes. Como exemplo desses equipamentos, podemos citar o enclausuramento acústico de fontes de ruído, a ventilação dos locais de trabalho, a sinalização de segurança, a cabine de segurança biológica, o lava-óleos, dentre outros. Agora que já vimos tudo sobre equipamentos de proteção individual e coletiva, vamos dar uma pausa nessa discussão, conforme tinha falado na aula passada, para a gente dar continuidade ao nosso estudo do manual da CIPA. Na última aula, finalizamos apresentando a dinâmica das reuniões ordinárias e extraordinárias. Falaremos agora, então, como se dá o treinamento da CIPA. A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse. Esse treinamento deverá ser repetido para cada membro de cada mandato da CIPA. O treinamento da CIPA em primeiro mandato no estabelecimento será realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse, e deverá conter no mínimo os seguintes itens. Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo. Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho. Noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na empresa. Noções sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, e as medidas de prevenção. Terão ainda as noções sobre as legislações trabalhistas e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho, os princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos, e a organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. Esse treinamento terá carga horária de 20 horas, distribuídas em no máximo 8 horas diárias, e será realizado durante o expediente normal da empresa. Poderá ser ministrado pelo SESMET da empresa, entidade patronal, entidade dos trabalhadores ou por algum profissional que possua conhecimento sobre os temas ministrados. Não haverá credenciamento do profissional ou instituição que vai ministrar o curso para a CIPA. A avaliação do profissional ou da instituição será feita pela própria CIPA.
O Ministério do Trabalho e Emprego agirá no caso de denúncias de alguma irregularidade e poderá determinar então a realização de outro curso ou de complementação, caso o curso tenha sido incompleto. Compete ao empregador convocar eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. A responsabilidade pela convocação da CIPA é do empregador. Se não há convocação dentro do prazo que for adequado, ele então será sujeito a multa em valor estipulado em norma. A empresa deverá estabelecer mecanismos para comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria. A forma de comunicação não está definida, mas deverá ter comprovação para efeito de fiscalização do MTE. Então, o presidente e o vice-presidente constituirão, dentre seus membros, uma comissão eleitoral que será responsável pela organização e pelo acompanhamento do processo eleitoral. Essa comissão é responsável pelo processo. Ela deverá acompanhar as inscrições, divulgar os inscritos, rubricar as cédulas, acompanhar a votação, guardar as cédulas caso a apuração não seja imediata, efetivar a apuração e declarar os eleitos, os titulares e os suplentes. Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela própria empresa. O processo eleitoral, então, observa as seguintes condições: publicação e divulgação de edital em locais de fácil acesso e visualização, no prazo mínimo de 45 dias antes do término do mandato em curso. Essa publicação e divulgação deve ser efetivada de forma que a maioria dos trabalhadores tome conhecimento do desencadeamento do processo de eleição. O prazo de 45 dias deve ser observado para permitir que os empregados se candidatem e que possam efetivamente participar do processo. Após o encerramento das inscrições, a comissão eleitoral, então, deverá dar ampla divulgação aos seus candidatos. Também teremos a inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para a inscrição será de 15 dias, de forma a garantir a possibilidade de participação de todos os empregados que assim o desejarem. A liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente dos setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante para os mesmos. Conforme estabelece o item, as inscrições devem ser livres com fornecimento de comprovante, que deve conter a data da efetivação do ato e a assinatura de quem a recebeu. Em estabelecimentos que possuam áreas ou setores cujo risco potencial de acidentes ou de doenças do trabalho se diferencia dos demais, é maior, é importante que eles sejam estimuladas, então, as inscrições de representantes destes locais de trabalho. A garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição, já que a garantia de emprego deve ser a partir da inscrição, então ficam garantidos transitoriamente os empregos de todos aqueles candidatos, porque não sabe ainda quem é que vai vencer as eleições. O próximo é a realização de eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver. E a realização de eleições em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horário que possibilite a participação da grande maioria dos empregados. As eleições devem respeitar os turnos de trabalho quando houver. No caso de empresas onde os trabalhadores não permanecem nos estabelecimentos, é possível então a utilização de urnas itinerantes, de forma a garantir uma maior participação. Ainda no processo eleitoral, temos o voto secreto e a apuração dos votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante do empregador e dos empregados. A capacidade de eleição por meios eletrônicos, quando necessário e quando possível, e a guarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação que ocorrerá no prazo máximo de 10 dias.
Caso haja denúncias sobre o processo eleitoral que ocorreu, essas deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada do MTE até 30 dias após a data da posse dos novos membros da CIPA. Após isso, se essas irregularidades forem confirmadas no processo eleitoral, a unidade do MTE deverá determinar a sua correção ou proceder à anulação quando for o caso. Em caso de anulação, a empresa convocará nova eleição no prazo de 5 dias a contar da data de ciência, garantindo aí as inscrições anteriores. Nesse caso, são reabertos todos os prazos anteriormente definidos e devem ser observadas novamente todas as regras estabelecidas. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, será prorrogado o mandato anterior, quando houver esse mandato, até a complementação do processo eleitoral. Ao final, então, assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento e os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição em ordem decrescente de votos, possibilitando assim uma futura nomeação em caso de vacância de suplentes. E aqui terminamos mais uma aula. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar todas essas discussões. Não deixe de complementar os estudos com a leitura aí do caderno didático. E já sabe, as nossas discussões continuam no ambiente virtual. Bons estudos e até a próxima aula.